oração de abertura para nossa irmã fazer a sua exposição. Elevando nossos pensamentos a Deus, Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, a toda a espiritualidade que com certeza estarão conosco nesse momento, a corrente espiritual do Luz Eterna, pedimos a permissão a todos para dar início ao nosso trabalho dessa noite. Jesus amado, sem esquecer de pedir pelos nossos irmãozinhos que estão na lista, pedindo socorro a Deus, a Jesus, que é o médico dos médicos, que possa estender suas mãos benditas sobre cada um que sofre nesse momento. E pedimos, Jesus amado, abraçai os nossos irmãos que estão deixando a terra para voltar para a morada espiritual. Ó meu Pai Santíssimo, que a sua bondade, Jesus, possa recebê-los e possa acalmar o coração das pessoas que ficaram, os parentes, que possam, Pai Santíssimo, receber a tua bondade como amor para apacentar os seus corações. E nós aqui, Pai, estamos reunidos em seu nome e pedimos a sua proteção, a intuição da palavra para nossa irmã. Esteja sempre conosco, ao lado dela, ajudando-a, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado, e que assim seja. Agora com a palavra nossa irmã. Obrigada, Val. Obrigada a todos que estão comigo neste momento. Espero conseguir fazer o trabalho como me preparei, como penso que é a maneira mais adequada. Em primeiro lugar, sempre agradecer à Casa Luz Eterna pela oportunidade dada. Mais do que nunca, a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente. A maioria de vocês sabe que a nossa família inteira é espírita, que nossos avós paternos e maternos, há cerca de 100 anos, já começaram a estudar fenômenos espíritas lá no interior do Cará. E, inclusive, a Sociedade Espírita de lá tem 80 anos filiada à federação. Não é uma coisa tão comum. E ano passado faleceu um tio nosso, o tio Baltazar Fernandes, que era um dos mais novos da família. E ele sempre dizia que quando a gente recebe uma tarefa na seara de Jesus, a espiritualidade já fez um planejamento prévio dessa tarefa para nós. E há cerca de 1 mês e meio atrás, o seu Homero me telefonou num sábado de manhã e disse: "Oi, Onara, para começo de conversa, quando o seu Homero me liga, eu já fico tremendo, porque eu já sei que ele normalmente é para convidar para fazer uma exposição, é um compromisso." Aí ele: "Oi, Onara, tu pode fazer para nós a exposição no dia 28 de outubro? Eu: "Aham, posso, assim, muito segura." Aí ele disse: "Tá, então tá. Assim, ó, tu vai falar do capítulo 13. Eu disse: "Não, seu Homero, eu tenho que falar do 6º capítulo, porque eu tenho um acordo comigo mesmo que eu ia trabalhar, desde o primeiro convite, eu ia trabalhar os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo em sequência." E ele disse: "Não, tu vai fazer o 13, porque a casa está fazendo a cada semana um capítulo, e na semana anterior a tua vai ser o capítulo 12, então tu vais ficar com o capítulo 13. Ele foi taxativo e eu, pedindo com esse jeitinho, como que eu vou dizer que não, né? Aceitei. Aí, o capítulo 13 é o que fala
não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. E poucos dias depois, num grupo de WhatsApp, eu recebi uma figurinha onde tinha a imagem de uma pessoa muito desfigurada, assim, muito debilitada, e o objetivo daquela figurinha era ser engraçada, era ser uma piada, um momento de descontração ali no grupo. E aí eu pedi, essa pessoa é próxima, uma pessoa muito querida, eu pedi a essa pessoa, não usa mais essa figurinha, me entristece, porque aquela figura especificamente, eu acho parecida com uma pessoa da nossa família que, em virtude de várias escolhas erradas ao longo da vida, ela se prejudicou muito e ela tem essa aparência hoje muito desfigurada, tendo sido no passado uma pessoa muito linda. E é claro que a gente acha ruim isso, né? Acha ruim ver as consequências de nossos erros assim tão bem caracterizados. Aí conversei com as minhas filhas nesse mesmo momento em que eu pedi para que essa pessoa não compartilhasse mais essa figurinha. Conversei com as minhas filhas sobre isso, sobre esse comportamento que a gente tem nos grupos de WhatsApp, e elas ampliaram muitas, me apresentaram muitas outras questões e ampliaram muito a minha visão de mundo naquele momento. E concluímos o assunto com elas dizendo assim: mãe, isso dá uma palestra e é necessário que se fale sobre isso. Aí eu concordei, mas aquela discussão nossa parecia uma coisa tão longínqua, tão distante do evangelho, que eu disse para elas: mas tem que encaixar muito bem no evangelho. Tem que ter um contexto muito bom para eu poder tratar destes assuntos todos de acordo com o evangelho. Tá, nisso eu pego o evangelho para dar uma olhada no capítulo 13 e não é por acaso, com certeza, que eu abri, porque a gente vai folhando assim, passa várias folhas juntas, e eu abri justamente no item 9 do capítulo 13, que tem em destaque a mensagem que o Mateus anota, que é o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Eu pensei, meu Deus, eu entendi o recado da espiritualidade. Eu tremi naquela hora. Eu recebi aquilo realmente como uma missão, um dever, porque tudo se conectou. E mais uma vez eu pude testemunhar aquilo que o tio Balto dizia lá fora, que quando a gente recebe uma tarefa, ela já está planejada assim pela espiritualidade. E é sobre isso, é sobre esses nossos comportamentos que eu me proponho a falar hoje. Se Jesus disse que precisamos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós, vamos imaginar determinadas situações. Se eu ou uma pessoa que eu amo muito está magra, está desfigurada, está debilitada, e um dos poucos meios de comunicação que essa pessoa tem, porque ela está numa situação de um isolamento, um dos poucos meios de comunicação que ela tem é justamente o WhatsApp. E aí ela recebe como graça, como um gracejo, uma imagem de uma pessoa que se assemelha a ela. Vamos aqui entender, deixar bem claro que nós estamos fazendo um exercício de se colocar no lugar dessa pessoa. Como é que essa pessoa vai receber a informação de que aquela figura é para rir, se aquela figura se assemelha a ela? Entende que se a pessoa já está com a sua dor, saber que a sociedade entende a imagem dela como um motivo de riso, aumenta essa dor.
um quadro de dor associado ao sarcasmo só aumenta a dor do nosso semelhante. Imagens de pessoas desdentadas. Agora, gente, eu vou fazer uma enumeração de várias situações que a gente não se dá conta, tá? Esta foi a proposta, a reflexão que a gente teve. Imagens de pessoas desdentadas, sendo isso a piada. Isso é a piada. O fato da pessoa não ter dentes. Ela está sorrindo sem dentes. A piada é que a pessoa é tão pobre que não tem nada, nem mesmo seus dentes, e por isso nos sentimos autorizados a ridicularizá-la. Porque ela é pobre, porque ela não teve as condições que eu tive de comprar os dentes que eu uso. Ela é inferior ainda a mim. É assim que a gente se sente. Imagens, vídeos de pessoas pobres dançando, como se isso fosse um motivo de muita graça. É comum a gente ver todo dia nas nossas linhas de Facebook da vida esse tipo de coisa. A pobreza ridicularizada, né? O gordo fazendo gordice. Traz a pessoa... Quem nunca viu um vídeo que a chamada, o título é esse, gordo fazendo gordice, que traz a pessoa gorda associada à preguiça, a um ser folgado, a um ser atrapalhado, desastrado, usando roupas muito pequenas, inadequadas ao seu corpo. Ao compartilharmos e darmos risada de uma situação dessas, além de atingirmos diretamente aquelas pessoas gordas, estamos reforçando e referendando em nossa sociedade a gordofobia. Gordofobia é um comportamento que julga alguém inferior ou desprezível por ser gordo. Há inclusive um estudo onde alguns universitários afirmam preferir se casar com um bandido do que um obeso. Reflexo de uma sociedade que valoriza o que parecemos ser, né? Pessoas obesas têm dificuldade em encontrar roupas adequadas, porque as marcas, as grandes indústrias, não querem associar seu nome à imagem de um obeso. Existe uma opressão estrutural. O cinto de segurança no carro muitas vezes não alcança o corpo da pessoa. Os espaços são pequenos e inadequados. Espaços públicos, como um restaurante, a pessoa fica com um corredorzinho muito pequeno para se locomover. As cadeiras não suportam o peso dessas pessoas. E aí a pessoa senta, a cadeira quebra e a gente faz o quê? Uma videocassetada. A gente dá muita risada. A pessoa magra também não escapa disso. Quem nunca disse, ô fulano, hoje tá ventando muito, bota umas pedras no bolso pro vento não te carregar. Como é que a pessoa recebe isso? A gente já parou para pensar que isso magoa? Que isso machuca? Piadas machistas. Piadas até mesmo sobre estupro. Piadas de pessoa com deficiência física. A graça é que aquela pessoa é deficiente. Isto é a graça. A proposta de graça é esta. Rir de pessoa embriagada. Vídeos gigantescos no Facebook de uma pessoa caminhando sem conseguir se equilibrar, deixando cair uma bicicleta, enfim. Aquela pessoa tá embriagada, quá, 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 quá. Que coisa tão divertida. Divertido porque não é teu pai, porque não é teu filho, porque não é teu irmão. Rir do neurodivergente. A maioria de nós, eu acho que conheceu o Zé Louco. Figura muito popular aqui na Cachoeirinha. Se não me falha a memória, a minha irmã trabalhava na prefeitura quando ele faleceu. Foi decretado luto oficial por 3 dias, né? Foi decretado luto oficial por 3 dias quando ele faleceu, tamanha a comoção da população aqui na Cachoeirinha, porque ele era muito carismático, as pessoas gostavam dele. Mas o Zé Louco era o Zé Louco.
E aí? Eu acho que foi na eleição de 4 anos atrás, eu não tenho certeza. Que no meu grupo do meu serviço, um colega postou uma imagem do Zé Louco associado ao número de candidato da oposição. E aí eu falei com esse colega, eu disse, isso não tem graça. Casualmente, o Zé Louco é familiar, é tio do marido de uma sobrinha nossa. E aí eu comentei, eu disse, ele é... Oi, Fernanda. Aí eu comentei que aquilo me magoava, que aquilo me entristecia, o fato deles estarem fazendo piada com uma pessoa que, se visse aquela foto, iria inclusive achar divertido, porque ele não tinha noção do para quê, ele não tinha essa malícia, essa maldade, ele não sabia que o objetivo daquilo ali era diminuí-lo. E aí essa pessoa me pediu desculpa e disse, eu não sabia que era teu parente. Mas e se não fosse, gente? É isso que a gente tem que pensar. E se ele não fosse meu parente, entende? É essa situação, é para isso que a gente tem que se acordar. As pessoas negras, ao longo do tempo, nossa sociedade sempre menosprezou, ou seja, diminuiu o valor das pessoas negras. Nos livros didáticos, as suas figuras são animalizadas, colocadas sempre em posições subalternas e de sofrimento. Hoje, a imagem do homem negro é associado ao bandido e a mulher negra é associada a funções domésticas. E ambos têm sua imagem sexualizada. Inclusive, logo que começou a vigorar a lei de cotas de imagem, onde tinha que ter uma quantidade mínima de pessoas negras em novelas, em anúncios em geral, a Rede Globo fez a novela Da Cor do Pecado. Vejam a sexualização, a imagem, o quanto é vinculado a isso, né? Foi a primeira novela que teve um protagonista negro, que foi a atriz Thaís Araújo. Eu assisti um vídeo que falava de racismo estrutural, onde foram apresentadas fotografias com pessoas negras e fotografias com pessoas brancas em situações idênticas, com roupas, se não eram idênticas, eram muito parecidas, para 2 diferentes grupos de pessoas. E aí, para a gente entender o quanto o racismo está entranhado em nós, o quanto ele está internalizado em nossos seres. Ao mostrar a imagem de uma moça branca com um casaco na mão, essa moça estava assim, com um cabide, com um casaco, examinando aquele casaco. Quando era a moça branca, as pessoas diziam que ela deve trabalhar com moda, ela deve ser estilista. Quando era a moça negra, as pessoas diziam que deve ser costureira ou vendedora. Um homem branco correndo de calça jeans e uma blusa polo, assim. Tá atrasado. Um homem negro correndo. Tá fugindo. Ou é ladrão. Um homem branco de terno é executivo. Um homem negro de terno deve ser segurança de shopping ou motorista particular. Uma moça branca pintando um muro. Gente, as fotografias eram iguais, era o mesmo gesto, era a mesma ação. Uma moça branca pintando um muro. É uma artista, ela é grafiteira, não é... Ainda tinha o áudio da pessoa dizendo, não é vândalo, é grafiteiro, grafite é arte. A pessoa ainda fazia um longo discurso. Uma moça negra pintando um muro, pichadora com desprezo, né? Já com uma carga emocional junto, além da palavra em si. As piadas homofóbicas.
quando reproduzimos uma piada ou uma imagem homofóbica, quando nos desmanchamos de rir com programas de humor que fazem piada da orientação sexual de cada um, quando as pessoas trans são ridicularizadas. Acho que a maioria de vocês lembra, naquele programa Zorra Total, tinha a Valéria Vasquez, a bonita. Aquela moça era uma moça trans. Ela era ridicularizada, né? E se fosse nosso filho? E se fosse nosso neto sendo alvo, vendo que o fato dele ter dele ser homossexual é o motivo do riso de todos, da sociedade inteira, é público e notório. Será que isso iria causar essa mesma graça em nós? Será que a gente ia rir da mesma forma se fosse conosco? Se essa questão estivesse dentro da nossa casa? O padre Fábio de Mello tem um vídeo dele muito popular, onde ele relata que ele está numa festa, num evento, é uma festa de aniversário, e como é comum com ele, né, por ser uma pessoa pública muito conhecida, muito benquista, é comum muitas pessoas virem pedir para tirar foto com ele. E aí ele disse que percebeu que tinha uma moça travesti vindo na direção dele e ele, meu Deus do céu, ela quer tirar foto comigo. E agora, o que eu faço? Ficou cheio de pontos de interrogação. Sua cabeça ficou fervendo. O que eu vou fazer? E aí essa moça, quando chegou perto dele, muito educadamente, disse: o senhor tira foto com pecadoras? Percebam que presume-se que ela é pecadora e ela tem esse entendimento de que a sociedade, inclusive o padre, a vê como pecadora, como se nós outros não fôssemos pecadores, né? Afinal, nós temos as mãos cheias de pedra para jogar nela, né? Ela sabe disso, ela é sabedora disso. E aí o padre tirou... Oi? Posso falar uma coisinha? Pode ser. Posso falar uma coisinha? Pode ser depois. Nós vamos ter 10 minutos para perguntas, tá? Porque senão eu perco o raciocínio. Caberia agora, né? Mas tudo bem. Uhum. E aí essa moça foi... depois que ele tirou a foto, ela agradeceu, foi muito educada e imediatamente uma pessoa que era conhecida ali veio e disse: o senhor sabe quem ela é, padre? Aí ele disse: não conheço. Aí essa pessoa explicou que aquela moça travesti era reconhecida internacionalmente pelo trabalho social que ela realiza. Ela preside uma ONG que recolhe pessoas de rua. Ela faz uma caridade incomparável. Inclusive o próprio padre Fábio diz: gente, eu como padre me questiono muitas vezes sobre isso, sobre essa necessidade desse tipo de trabalho. E enquanto isso ela está lá simplesmente fazendo, simplesmente sendo. E aí, voltando à questão das piadas, as piadas refletem nossa opinião. Se é ofensiva com alguém, não diga. As piadas perpetuam problemas sociais, reforçando estereótipos. Nem é, Ionara. Fulano é gay e ri junto comigo. Fulano é negão e ele mesmo me manda vídeos. Sabe por quê, gente? Para se sentir inserido nos grupos sociais, para ser aceito. O seu amor próprio já foi tão ferido que ele não quer conflito e finge que tá tudo bem, que não dói. A piada não está acima do bem e do mal. Mas é só uma piada. Não, não é só uma piada. É um insulto, ofende e magoa. O livro A Boa Nova nos traz os bastidores do Sermão da Montanha.
Quando o apóstolo Levi, o Mateus, no tempo de Cristo era meio que comum as pessoas mudarem o nome a partir do momento que se percebiam numa situação nova. Eu não sei muitos detalhes, mas é mais ou menos do que eu pude entender, é isto. Então, quando o apóstolo Levi foi procurado por um grupo de pessoas que tinham ouvido falar já na mensagem de Jesus, que já tinham algum conhecimento e queriam se agregar à obra de Jesus. E daquele grupo tinha 3 que o Levi conhecia mais proximamente. E aí ele olhou para aquelas pessoas e disse: o que tu quer? Tu é um aleijado. Vai ajudar em quê? Tu, um mendigo? Tomara parar em pé. O outro tinha sido já abandonado pela família. A família não queria saber dele, sob peso de algumas acusações bastante graves contra ele. Mais tarde, Levi esteve com Jesus e outros apóstolos e contou o ocorrido. Levi era um dos poucos apóstolos de Jesus que tinham uma boa condição de vida. Ele era cobrador de impostos, ele tinha uma casa bem confortável, ao contrário da maioria dos apóstolos de Jesus. E aí ele contou o ocorrido e inclusive ele se flagrou durante sua fala que ele estava também ofendendo os outros apóstolos, que eram também muito pobres. E ele disse, ainda corrigiu dizendo: vocês pelo menos têm saúde física. Aí Jesus esclarece Levi dizendo que os vencedores da terra não precisam de boas notícias, não precisam da boa nova, não precisam do evangelho. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham entre tenebrosos abismos. E nós continuamos repetindo o olhar de Levi, né? Menosprezando pessoas, diminuindo-as, porque são pobres ou porque são aleijados. Caetano Veloso tem uma música que diz: será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais 1000 anos? Já faz 2000 que essa frase foi dita. Quando Jesus diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos, Jesus está nos falando de empatia. Quando Jesus diz que seu reino não é deste mundo, fala que não é a riqueza material que nos aproxima de Deus. Quando entendemos que estamos num planeta de provas e expiações e que a única coisa certa a fazer é estender a mão àqueles que são mais desafortunados do que nós. Quando entendermos que se hoje temos um corpo ou uma condição que nos põe aos olhos do mundo numa condição privilegiada, não sabemos sobre o amanhã e sabemos menos ainda de nossas encarnações passadas ou vindouras. Quando entendermos que bem-aventurados são os aflitos e que aquilo que hoje entendemos por felicidade é uma ilusão que nos faz esquecer nossa missão na Terra, quando entendermos que amar uns aos outros é sem julgar, quando entendermos que enquanto estivermos rindo da fragilidade e da vulnerabilidade do nosso irmão, nós estaremos magoando o nosso próximo, estaremos reforçando um modelo de sociedade injusta, precisamos nos perguntar: quero ser conservador ou transformador deste modelo social? Eu não sei para vocês, mas para mim, este chapéu serviu e muito bem. E voltando lá no item inicial que dizia: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, eu quero encerrar o trabalho com uma poesia do Braulio Bessa. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor.
E se mesmo assim seja difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está, que o lado certo é amar. Amar para respeitar. Amar para tolerar. Amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e cura quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho. O Braulio Bessa é nordestino, né? Ele fala com sotaque bem carregado. Nem meu sotaque é estranho. Estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho. Estranho é a escravidão, que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranho é a acusação, que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo, sim, é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Ó gente, seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, a poesia que sai aqui do meu peito diz a ti que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço este clamor, se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Era isso, muito obrigada.